Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 3 a 9. Versículo 3. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aquele que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 1 Coríntios 16, hoje dos versículos 3 a 9, que diz assim: E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então aqui é Paulo, né? Meus irmãos, continuando tratando sobre a coleta para os necessitados da Judéia, importante observarmos a postura de Paulo em relação à situação. Paulo diz que enviará algumas pessoas de confiança dos irmãos de Corinto, ou seja, os seus próprios representantes, para levar a oferta que eles mesmos coletaram. Isso nos mostra que Paulo não estava preocupado em colher os frutos da ação dos irmãos de Corinto, que ele não estava preocupado em se gloriar através da coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Versículo 4. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Ou seja, se for conveniente, se for da vontade de vocês, que para que seja enviada a oferta eu vá junto, eu também irei. Vamos buscar aqui uma referência em Atos 24, 17, que diz assim, ó: Depois de anos, que é Paulo novamente, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Apenas um dado histórico. Segundo a própria Bíblia, a carta aos Coríntios foi escrita aproximadamente 55 depois de Cristo. E Paulo foi levar as tais ofertas em Jerusalém entre 60 e 64 depois de Cristo, como descrito em Atos. Observem que lá em Romanos 15, 25 e 26, que foi, de acordo com a Bíblia, escrito entre 55 e 57 depois de Cristo, Paulo diz assim: Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então assim, vamos contextualizar. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, a qual nós estamos estudando, enquanto estava em Éfeso. Depois foi para Roma e passou lá 2 anos. Depois partiu sentido Jerusalém. A chegada de Paulo em Jerusalém, escrita em Atos, foi escrita entre 60 a 64 depois de Cristo. Vejam que não é algo tão simples e rápido. Toda essa trajetória pode ter levado entre 5 a 10 anos. Vale a pena refletir um pouco sobre tudo isso. Às vezes, nós lendo aqui na Bíblia, parece que tudo aconteceu muito fácil, que tudo foi muito rápido, mas toda essa trajetória e a dificuldade que eles tinham naquela época, de comunicação, de locomoção, enfim, era muito maior do que a que temos hoje. Continuando aqui a carta, vemos que Paulo se oferece para ir junto, caso os próprios irmãos de Corinto achem necessário, não por ser essa sua própria vontade. Inclusive, a consequência dele ter ido para Jerusalém foi muito ruim para ele. Continuando aqui, versículo 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem
pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Vamos buscar de novo a referência. Só lembrando, meus irmãos, as cartas, elas são escritas quando Paulo não está naquele local. Então, lá, a passagem de Paulo efetiva por Corinto está lá em Atos. Então, a passagem de Paulo por cada uma dessas cidades está escrita em Atos. E as cartas são respostas ou cartas enviadas às igrejas a qual ele já não está mais presente. Vamos ver essa referência aqui em Atos 19, 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estar ali, importa-me ver também Roma. Sempre observamos que o foco de Paulo é na missão dada por Jesus, como vemos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 15 e 16. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E pasmem, meus irmãos, existem líderes religiosos em pleno 2026 aqui no Brasil, de grandes instituições religiosas, que têm uma opinião que todos que precisavam ouvir o Evangelho já ouviram, que todos foram chamados e só não veio quem não quis. Parece mentira, mas nós tivemos essa constatação numa conversa em um gabinete de uma pessoa influente, um líder religioso de uma grande instituição. Versículo 6. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Paulo era um missionário na sua mais pura e completa essência. Vimos por diversas vezes o apóstolo abrindo mão de sua vontade para estar sempre à disposição para o serviço de Deus. As viagens de Paulo sempre são recheadas de embates, perseguições e violência contra ele e contra os seus seguidores. Mas mesmo assim ele continuou firme e forte até o fim. No versículo 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Ou seja, Paulo não quer passar rapidamente por ali. Ele quer estar ali com esses irmãos. Ele quer compartilhar da vida dos irmãos. Pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor me permitir. Mas vejam que sempre a soberania sobre a vida é de Deus. E não só a vida de Paulo. É que Paulo confessava isso constantemente, mas Deus é soberano sobre a nossa vida também, muitas vezes nós nem sabendo e nem conhecendo esse ensino. Aqui eu vou trazer mais uma referência no início dessa carta de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, onde Paulo já estava escrevendo aos irmãos de Corinto: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. É sobre as exortações e as repreensões de Paulo, às falsas doutrinas, aos usos e costumes, enfim, nós já tivemos um estudo bem detalhado sobre isso lá em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 4. Se você não viu, volta no feed lá, busca esse estudo que vale a pena relembrar e buscar um pouquinho mais de conhecimento. Bom, as cartas aos Coríntios, elas são repletas de doutrinas, exortações, ensinos e até repreensões. Tudo isso devido ao elevado grau de corrupção encontrado em Corinto, naquela época, como já explicamos historicamente em estudos anteriores. Por isso, Paulo deixa bem claro que pretende passar algum tempo por lá, para ajudar os irmãos a se alinharem com o caminho de Deus, que é Jesus Cristo. Lembram daquela famosa passagem, João 14,6? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. A salvação só vem através de Jesus Cristo. Versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso,
até ao Pentecostes. Sempre reforço nos nossos estudos que essa é uma carta, significa que Paulo não estava presente em Corinto nesse momento e que provavelmente é uma carta-resposta à igreja de Corinto. Versículo 9: uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Vamos voltar lá em Atos 19, versículos 8 a 10, para ver o que estava acontecendo com a vida de Paulo nesse momento. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, ou seja, coração de pedra, lembra? Falando mal do caminho, que é Jesus, diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. É muito bonito quando nós acompanhamos toda a trajetória do apóstolo Paulo, não só por suas palavras, mas pelo seu exemplo de vida. Lembra que já dissemos várias vezes que através das nossas atitudes precisa estar refletida a face de Deus. Assim sabemos quem são os verdadeiros cristãos. Paulo estava sempre colocando o reino de Deus à frente de seus interesses pessoais e enfrentando consequências terríveis por sua fé e dedicação em nome de Jesus Cristo. Lembra lá no comecinho também em Atos, quando Paulo se converte, que Jesus envia Ananias e diz: cabe a ele saber quão importa sofrer pelo meu nome. Esse estudo do Novo Testamento em ordem cronológica nos proporciona essa incrível oportunidade de acompanhar passo a passo de cada personagem bíblico e com isso termos um entendimento profundo de seus ministérios. A falta de entendimento ou até mesmo a má interpretação das Escrituras muitas vezes nos conduz a uma impressão ruim e errada do apóstolo Paulo. Eu mesmo, por diversas vezes, tive raiva das suas palavras, ensinos e doutrinas. Mas aqui vou deixar um testemunho pessoal muito importante, meus irmãos. O problema não estava no apóstolo Paulo, mas sim em mim e nas pessoas que distorciam os seus ensinos, que pregavam os versículos isolados e corrompiam a verdadeira mensagem de Deus. Por que em mim? Pois eu não tinha o conhecimento. E eu tinha, e tenho, e todos temos a obrigação de buscar e conhecer a palavra de Deus. Hoje eu tenho consciência da importância do estudo da palavra e do conhecimento que Deus nos proporciona através da leitura, o estudo e a meditação em sua palavra. Por isso, meus amados irmãos, leiam a Bíblia, estudem, busquem, conheçam. A verdade não está em mim, a verdade não está no pastor e a verdade não está no padre. A verdade é Jesus Cristo e a fonte da qual nos devemos nos abastecer da sua palavra é a Bíblia, meus irmãos. Busquem na Bíblia, leiam a Bíblia, conheçam a Bíblia. Para encerrar, vou deixar aqui uma frase uma passagem muito importante que eu já citei muitas vezes, mas muitas vezes eu cito ela por diversas vezes durante todos os meus dias. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.